Olá, sejam muito bem-vindas. Que honra estarmos aqui, nesse bate-papo no nosso estúdio SBOC com mulheres tão representativas. Doutora Andréia Mello, oncologista e vencedora do Prêmio de Protagonismo Feminino aqui do Congresso SBOC. Doutora Angélica Nogueira, presidente eleita da SBOC e também líder do Comitê de Protagonismo Feminino. E Marina Ganzaroli, que é presidente do Me Too Brasil, que tem toda uma história aí, de defesa desse nosso papel feminino na sociedade. Eu vou começar perguntando da trajetória pessoal, profissional de cada uma das senhoras com esse olhar do feminino. Por favor, André. Obrigada pelo convite para participar, foi uma alegria ter recebido esse reconhecimento da sociedade que eu pertenço, que me representa. Bom, eu vim de Minas, de uma família de mulheres bastante fortes. Vim aqui fazer meu treinamento em oncologia com a intenção de voltar para Minas Gerais, mas por essas questões do destino, acabei me envolvendo muito com a cidade do Rio de Janeiro, tendo boas oportunidades e crescendo, fazendo minha pós-graduação, mestrado e doutorado no INCA e, por fim, assumindo uma posição na chefia, divisão de pesquisa clínica e desenvolvimento tecnológico do Instituto Nacional de Câncer. Desafio diário, claro, lá eu tenho lido com chefes, homens, mulheres. Acho que cheguei nessa posição bastante jovem, então eu tive que conquistar, de certa forma, o meu espaço e o respeito dos demais ali, apesar de ter passado por um treinamento para, de fato, ocupar aquela posição. E acho que são conquistas diárias. É isso que eu tento passar para as residentes, para jovens oncologistas. Nós temos um papel importante, o papel de falar sobre esse assunto, de dar oportunidade a mulheres para que elas também consigam ocupar posições de destaque no nosso país. Doutora Angélica. Eu também tenho essa trajetória do interior de Minas Gerais, duas mineiras aqui, estudei em escola pública no interior, fiz essa trajetória, o FMG, também no Instituto Nacional de Câncer. Eu vou trazer um ponto positivo. Meus pais criaram seus filhotes com muito orgulho. Eles achavam que a gente era melhor do que a gente era. Ele criou homens e mulheres com expectativas semelhantes de sermos grandes. E isso me facilitou muito o caminho. Então, a síndrome da impostora, ela acontece pouco comigo. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo. A crença dos pais numa criança é algo de um valor imensurável. Reforçar isso com a criança, do seu potencial. Já tem essa visão de equidade desde cedo. Desde cedo foi natural. Eu percebi a inequidade ao longo da caminhada, mas eu percebi já com um olhar de injustiça, porque eu não percebia a inequidade como natural. Pela minha casa, também venho de uma família de mulheres fortes. Minha avó, numa cidade muito pequena, que hoje tem 10 mil habitantes, se separou quando a minha mãe tinha 9 anos de idade, porque o marido era alcoólatra. Os filhos foram maltratados a vida inteira porque ela era a filha da separada, mas ela teve a coragem de fazer o que é certo. E a gente na vida tem que fazer o que é certo, e isso foi um grande exemplo para minha mãe, que é uma mulher forte, e foi natural para mim essa caminhada. E chegar até a presidência da SBOC, acho que coroa, então, essa trajetória, de protagonismo. Eu acho que a SBOC hoje, ela é liderada por mulheres com mérito para estarem. Isso. Então, essas chancelas acadêmicas, elas são fundamentais. Apesar da mulher, há algum tempo, já ter preparo, ela não conseguia ocupar essas posições de liderança. Então, hoje, na graduação da medicina, há mais mulheres do que homens. Na pós-graduação, há mais mulheres do que homens, mas a posição de liderança, isso a gente hoje teve uma palestra sobre a liderança feminina, em que a gente trouxe um artigo de 1849 do New England, que falava que o grande problema não é a titulação da mulher, mas
após a titulação, que há barreiras sutis, mais poderosas do que leis, para que a mulher atinja a liderança. Então, eu acho que esse processo da SBOC ele vai se refletir não só para outras mulheres dentro da SBOC, que almejam ser presidentes, mas também em outras sociedades médicas, uma sociedade da força da SBOC, com 3 mulheres em sequência, uma sociedade estável economicamente, uma sociedade grandiosa em projetos acadêmicos, etc. Isso vai ser um reflexo para muitas sociedades e é assim que a gente começa a mudar a história. Marina, sua trajetória. Nossa, exato. Na verdade, no Brasil também, né, doutora Angélica, as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, acessam mais o ensino superior, mas recebem menos nas mesmas posições de trabalho ou têm menos possibilidade de estar inseridas no mercado formal. E mostrar que tem que ser mais competentes. Parece que todo dia, toda hora, tem que mostrar que tem competência, que tem mérito. Porque mérito sempre teve, mas ela não era jogada. Exatamente. Eu também vim do interior, mas não de Minas, do estado de São Paulo. Fiz universidade pública, mestrado, doutoramento na Universidade de São Paulo. Hoje estou presidente do Me Too Brasil. Sou sobrevivente de violência sexual. Durante a graduação, infelizmente, passei por esse trauma e transformei essa dor, esse trauma, a cura desse trauma. Eu elaborei esse trauma ajudando outras mulheres, ajudando outras alunas a superarem também violências que sofreram durante a graduação. E a gente fundou à época o Coletivo Feminista Dandara, que foi o primeiro coletivo de uma faculdade de Direito do Brasil em 2006, depois virou extensão universitária, existe até hoje. A Rede Feminista de Juristas, hoje sou conselheira do Pacto Global da ONU e também top LinkedIn Voice para Equidade de Gênero. O que é mais desafiador? Aquele machismo declarado ou disfarçado? Eu acho até que o disfarçado é mais difícil. É mais difícil? Porque o declarado hoje, de certa forma, com todos os avanços que nós tivemos, ele é julgado, né? Ele é condenado pela maior parte das pessoas. E acho que o entorno se manifesta, mas o velado, ele é muito perigoso. Ele desafia o dia a dia de mulheres como nós, né? Que estamos aí nas E a senhora percebe isso no trabalho, na vida profissional? Com certeza. Acho que toda mulher percebe de alguma maneira. Umas mais, outras menos. Culturalmente não identifica porque não foi treinada para essa identificação. Então, essa posição de não ter, de naturalmente ela não ocupar a posição de liderança é natural para muitas. Então, o que a SBOC tem feito, por exemplo, de levantamento dos números, são impressões que a gente tinha, isso é fundamental para trazer para a mesa do debate. Isso tem modelos vários de empresas, de multinacionais, que começam a criar políticas específicas para endereçar esse fato. Então, primeiro, se a gente está num ambiente que pode ter esse desequilíbrio, isso tem que ser primeiro documentado. E se é documentado, a gente vai pegar o que é sutil e que não está declarado. Eu concordo com a Andréia que essa questão que o que é declarado, isso começa a ficar até com aspecto criminoso. Constrange, né? Constrangedor e também crime hoje, alguns posicionamentos. Isso. Agora, o velado e o culturalmente arraigado, esse viés estrutural que homens e mulheres temos, a gente precisa da leitura numérica para a gente apresentar. E muitas vezes nós mesmos somos surpreendidos. Puxa, achei que fosse diferente, achei que no meu ambiente isso não acontecesse, isso aconteceu no SBOC, de colegas que achavam que seus ambientes eram mais equilibrados. Então, acho que esse é o primeiro passo de qualquer sociedade que quer enfrentar inequidades, é conhecer bem os seus números. Sem dados você não consegue ter uma forma de resposta e intervenção, né? E nisso a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica está sendo pioneira. Dentro da medicina, tratar os dados, olhar os indicadores, a partir dos indicadores, pensar políticas de prevenção e de resposta, porque quando a gente tem um indicador, a gente consegue falar, bom, então vamos fazer uma mentoria, então vamos fazer, né, como esse trabalho incrível do manual, e aí a gente vai mudando a cultura, né, os micromachismos são velados, são coisas que a gente às vezes nem percebe. A gente tá numa reunião e automaticamente a gente vira pra colega mulher pra pedir pra ela pegar o café.
automático. Ou mesmo você levanta, né? Ai, deixa eu pegar um café aqui para todo mundo. Nenhum dos seus colegas parou para ter essa sensibilidade, porque o nosso olhar está treinado para esse cuidado, né? Para a empatia. Então a gente tem um desafio também, que é desenvolver características femininas nas lideranças masculinas. Então os homens também têm que desenvolver a empatia, o cuidado e essa atenção que as mulheres têm também na liderança. A SBOC tem mais associados ou associadas? A gente está com o censo de oncologia recém-lançado no ano de 2023, na gestão do Dr. Carlos Gil, e que 50% das oncologistas são mulheres e 50% são homens. Nossa, Então, é uma sociedade bem equilibrada. Em relação às posições de liderança, isso veio com o censo do posicionamento feminino. 1/3 dos líderes são mulheres e 2/3 são homens. Mas isso agora começa a ter uma alteração quando a gente tem 3 mulheres seguidas. Isso é emblemático, né? Histórico, 3 mulheres na presidência da SBOC. Uma sociedade que é uma vitrine. Pode servir de exemplo, que vai servir. E o mais importante, responsável, e aí eu vou levar o foco para as minhas colegas, são mulheres muito capacitadas. São mulheres, porque essa transição, ela precisa ser feita por mérito. Do contrário, é um desserviço à causa. Colocar uma mulher despreparada numa liderança desta responsabilidade pode ser um passo atrás muito grande. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir em projetos de liderança feminina, a capacitação de todas as colegas para que, de fato, a gente coloque a pessoa na liderança quando ela estiver preparada para isso. Não só preparada tecnicamente, que a maioria de nós acaba vindo de caminhos que nos dão essa formação, mas também preparada para o enfrentamento desses aspectos que vão aparecer na nossa caminhada. Andréia ia falar e eu acabei cortando. Eu estava dizendo que os grandes chefes que eu tenho, os grandes mentores que eu tive, são homens com uma sensibilidade diferente, que olham a mulher de uma forma diferente. Já consegue perceber isso no dia a dia? Pessoas extremamente gentis, delicadas, com falar manso, tranquilo. Eu acho que... Mas para chegar lá, passou por algum desafio específico para chegar a esse cargo de chefia? Por esse machismo disfarçado? Não, eu digo a respeito dos meus chefes homens, né? Os meus chefes homens. Super sensíveis, super... Mas eu digo, na sua trajetória para chegar lá, enfrentou algo específico até chegar a esse cargo? Eu não tenho, assim, histórias, talvez... Algumas talvez tenham acontecido e eu não tenha nem valorizado, justamente por essa percepção de nós mulheres, que às vezes a gente se coloca numa posição, olha, não, para nós mulheres é isso mesmo que deve ser, é assim que a gente deve se comportar, é assim que a gente deve receber a informação. Não me lembro de nenhuma situação muito delicada. Isso é bom de ouvir, né? Mas eu tenho história. Eu também, como a Marina, e hoje também virou uma causa minha, eu passei por muito assédio durante a universidade, durante o pós-universidade. E hoje eu oriento as minhas alunas, graduandas, ao posicionamento. Porque é colocado a mulher, a pessoa troca de posição como se o mérito não fosse dela. E isso é algo que ela tem que estar preparada para reconhecer, se posicionar e seguir a sua caminhada, porque ela independe desse assediador, que passa a dominar um poder em cima da mulher e ela fica vulnerável dentro disso. Então, o assédio na América Latina, ele é mais liberado e é muito tênue, essa questão entre, a Marina fala isso muito bem, depois passar essa palavra para ela, mas esse é um desafio que quando eu trago, muitas mulheres colocam, muitas mulheres, o número é 60%, mas eu acho que na prática ele é superior a isso, o número dos Estados Unidos, do Me Too, publicado no New England na medicina, é 60%, o número nosso no Brasil também, 60% das mulheres assediadas, que é aquela sensação que você sempre defende, Marina, que é o desconforto do acontecido, né?
E muitas vezes a gente tem uma ideia, uma percepção, na verdade por desconhecimento de neurobiologia do trauma, né? A ideia de que a mulher teria que ter falado alguma coisa na hora, ou de que ela teria que ter lutado, saído correndo, quando na verdade, como os estadunidenses falam, né, os 3 Fs são as reações mais comuns, que é fight, flee or freeze, né? Lutar, fugir ou congelar, sendo que no assédio o mais comum é o congelar, né? Então essa aluna diante de um professor orientador, esta residente diante de um médico, chefe de departamento, primeiro que ela não está esperando aquele tipo de investida, ou aquele tipo de comentário inadequado, convite inoportuno. Então, quando ele acontece, ela não tem uma reação pronta. Pelo contrário, ela fica muda, ou ela pede desculpa, ou ela dá uma risadinha constrangida. Depois a gente fica elaborando aquilo. Quantas vezes, né, depois, quando você foi pra casa, você tá ali no momento, você fala, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado aquilo outro, e na hora você não consegue ter essa reação. E isso é esperado, e isso é natural. E muitas vezes, quando ela consegue contar, olha, né, aconteceu isso, a primeira coisa que perguntam é, mas será que foi isso mesmo? Será que você não deu a entender? E aí uma coisa que a gente sempre fala, né, novamente, isso não é vitimismo, não é mimimi, são coisas muito diferentes. A gente não tá falando sobre tirando o mérito dos nossos colegas que chegaram em espaços de liderança. As mulheres chegaram em espaços de liderança não porque são mulheres, mas por sua competência, por sua excelência e por sua capacidade. Mas para chegar lá, as mulheres enfrentaram barreiras e obstáculos que eles não enfrentaram. Da mesma forma que mulheres negras enfrentaram obstáculos que eu, como mulher branca, não enfrentei. Da mesma forma que minha colega heterossexual não enfrentou algumas situações que eu, enquanto uma mulher lésbica, tive que passar. Né? E às vezes são coisas pequenas. Né? Eu trabalhava no Tribunal de Contas do município de São Paulo, tinha um salário no teto do governador, altíssimo nível de carreira, e num dado momento, numa conversa ali, quem aqui é solteiro, quem é casado, eu fui colocado entre os solteiros. Eu sou casada há 13 anos. Mas o meu casamento não foi lido como um casamento, porque ele era com uma mulher. Então, pequenas coisas, né? Ali logo no momento, já num nível alto de carreira, já bastante escolada, vamos dizer assim, em responder. Falei, gente, não, peraí, por que eu tô fora dos casados? Eu sou casada há 13 anos. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente deixa passar, ou nem percebe na hora, e depois a gente para e fala assim, não. Tem uma coisa errada aqui, que é uma questão de gênero, é uma questão de machismo, de racismo ou de LGBTfobia. Aí você falou da questão da reação, e aproveitando já que a doutora Angélica trouxe a experiência pessoal, como foi a sua reação ao assédio? Esse tema nunca tinha sido abordado. Eu sou do interior de Minas Gerais e isso não era um tema abordado em escolas. Eu congelei, assim, na maioria das vezes eu congelei. E hoje eu tento orientar a aluna ao posicionamento claro e sem medo de cortar isso claramente para não deixar margem, porque isso é deletério a sua trajetória, é pesado e é muito recorrente. Hoje, na UFMG, tem mais de 100 processos de alunas contra professores. Eu e a André estudamos na UFMG, não havia um processo. E várias histórias, todos sabíamos histórias, rumores, claro que isso aconteceu não na nossa universidade, mas em todas, e não acontecia nenhuma denúncia. Então, eu fiquei no congelar, assim, não voei, não fugi, pelo menos continuei a minha trajetória, congelada dentro desses aspectos, tentando com jogo de cintura continuar minha caminhada, mas isso gastava um tempo, um sentimento desnecessário dentro da minha trajetória, que tinha sido conquistada com todo o mérito. Claro. Entrei pela porta da frente, pela prova que foi aberta, fui aprovada em todas essas provas, e ali era criado criada uma sensação de que você está ali com algum favorecimento e que você vai ter alguma facilidade. Isso é o assediador, né? Assim. E qual é o caminho que vocês imaginam para a verdadeira equidade? Se isso é possível e como é que essas lideranças podem desempenhar um papel para que a gente chegue cada vez mais perto, porque a gente não tem ainda, infelizmente, a equidade. Andréia? Acho que nós estamos caminhando, assim, claro que lentamente, para falar de equidade, para colocar isso na prática.
Nós levamos mais de 100 anos, por exemplo, para ter as primeiras mulheres presidente da Academia Brasileira de Ciências, presidente da Academia Nacional de Medicina. Isso é muito sintomático, né? Mas nós já ocupamos maior número de cadeiras na universidade, nos programas de pós-graduação. O que está faltando é a gente chegar nas exatas posições de liderança para aí sim a gente começar a fazer essa transformação. Então, à medida que nós estamos conquistando essas posições, eu acho que as coisas estão melhorando. Outra coisa é falar a respeito. Eu acho que a gente não pode se calar diante das iniquidades, desses desafios, ficar calado, ver uma situação. Eu não digo apenas na questão do gênero, mas em tantas outras questões, é ficar do lado do opressor. Então, hoje, eu não me permito mais congelar. Eu sempre falo, quando eu vejo uma situação que me incomoda, eu tento fazer uma avaliação mais racional possível e tentar conduzir alguma interferência para que aquilo ali não se repita mais. Né? Essa coisa que no passado era assim, a gente vai continuar fazendo, para mim não existe. Não muda. Temos que mudar. E eu acho que é o preparo. A maioria dessas síndromes enfrentadas pela mulher ao longo da sua projeção de carreira, elas eram desconhecidas. À medida que você conhece que isso vai acontecer, você consegue evitar isso com muito mais eficiência. Aquilo que não tem nome não existe, né? Não é que não existe, mas você não consegue enfrentar de forma direta. Não é que o assédio não existia, mansplaining não existia, sextorção não existia, essas coisas já existiam, mas elas não tinham nome. A gente não olhava para elas como um problema estrutural e sistêmico e pensava em políticas e medidas específicas para resolvê-las. Agora a gente tem esse olhar, a gente tem esses nominhos, às vezes em inglês, né? Falta um pouco a gente ter esses nomes em português, mas a gente está caminhando para esse lugar em que tudo tenha um pingo no i e que a gente consiga de fato colocar um ponto final na discriminação. A gente vai chegar à equidade, Marina. Diga aí. Com certeza, com certeza. Se depender da SBOC, com certeza. Vamos lá, né? Para todas as categorias médicas seguirem esse exemplo, que é um exemplo muito importante e inovador. Tem uma previsão de que em 140 anos haverá equidade masculina e feminina. Mas acho que a gente pode desafiar isso, assim, o que a gente viu acontecer nos últimos 5 anos na nossa sociedade, desafia esse número. É possível ser mais célere, desde que levantemos os dados, analisemos e que sejam traçados caminhos de superação. E que não se perca aquilo que, né, ressaltamos aqui, que é a questão do mérito. Ninguém está fazendo favor a dar à mulher um espaço que ela realmente merece. Não ela são cotas, são metas. Eu gosto muito de dizer isso. Não é cota, é meta. É meta. Olha para os indicadores. 50% das mulheres são associadas são mulheres, 50% são homens. Agora na medicina as mulheres passaram um pouquinho, né? Então como que a gente tem essa representatividade em todas as esferas? Isso é indicador, então não é cota, é meta. A gente quer alcançar os mesmos indicadores da base no topo da pirâmide. E meta é quando você bota braços e pernas num sonho. Então vamos botar braços e pernas aí e atingir essa meta. Muitíssimo obrigada pela participação, né? Parabéns por serem protagonistas femininas nesse Brasil que vai chegar à equidade. Obrigada mais uma vez. E até a próxima, né?